Nessa segunda parte da nossa aula sobre detalhamento do nosso projeto estrutural, eu vou apresentar para você as principais configurações de impressão e de geração de desenhos, bem como a própria construção e organização do detalhamento do nosso projeto através do editor de plantas do TQS, que é onde nós importamos os desenhos isolados para dentro de um formato e organizamos cada uma das plantas, preenchemos o carimbo, também geramos esse detalhamento em PDF, tá bom? Para fechar com chave de ouro aqui o nosso curso, vou mostrar para você também como gerar os principais relatórios de dimensionamento aí do seu projeto, seja o relatório de pórtico espacial, relatório do dimensionamento de pilares, vigas, fundações ou de qualquer outro elemento estrutural que você tenha desenvolvido, tenha dimensionado e detalhado utilizando o TQS, tá bom? Então, para começar, nós vamos primeiro trabalhar na parte de configuração. E para isso, aqui com o TQS aberto, na janela do gerenciador, nós vamos selecionar o menu impressão. E aqui é onde você vai encontrar todas as ferramentas e funcionalidades para você estar configurando os critérios de geração de plantas, configuração de impressão e também gerando o arquivo em DXF, DWG, PDF ou qualquer outro formato que o TQS possui internamente, tá bom? Configurando então inicialmente os critérios, com o menu selecionado impressão, a primeira caixa aqui de ferramenta é a caixa de critérios, onde nós temos geração de plantas e configuração de impressão. Inicialmente, em geração de plantas, dou um clique, comum a todos os pavimentos, lembrando, comum a todos os projetos novos. Se você já tem um padrão de detalhamento a seguir, ou deseja criar o seu próprio padrão, sugiro você utilizar a primeira opção, comum a todos os próximos projetos, aos novos projetos. Assim você não vai ter o mesmo trabalho toda vez que desenvolver um projeto novo dentro do TQS, ok? Para esse projeto aqui especificamente, vou manter selecionado comum a todos os pavimentos. Clico em OK, abre para mim a janela de configuração de critérios de desenhos, maximizo para ficar melhor a visualização, e aqui nós temos critérios de plotagem. Primeiro, os formatos. Índice da moldura padrão, pode manter igual aqui a 2, lembrando, apoio o mouse sobre o I de informação, formato atual, inicial dentro do editor de plantas. Então vai começar aqui por esse tipo de moldura. Pode ficar tranquilo que esse é o melhor formato que o TQS possui para a gente já começar a trabalhar. E se eu quiser posteriormente fazer qualquer tipo de edição, eu consigo fazer e você vai ver isso na prática, ok? Tabela de formatos, aqui você pode apoiar o mouse sobre o I ou ver a aplicação prática clicando aqui na tabelinha. Nessa tabela, volta lá para o índice de moldura padrão, manter aqui igual a 2. Em tabela de formatos, nós conseguimos visualizar quais são os formatos padrão do TQS. Atualmente, ele está trabalhando aqui com 3 formatos apenas, formato A0, A1 e o A1 largo. São os 3 formatos mais comuns aí de entrega de um projeto estrutural. Eu, particularmente, costumo entregar projetos no formato A0 e A1. Normalmente, na maioria dos casos, sempre que possível, no formato A1, até mesmo que é mais fácil visualizar em obra. Uma pessoa sozinha consegue abrir e visualizar, ter uma boa distância entre o próprio formato e o seu olho. Assim ele consegue visualizar todo o projeto sozinho. No caso de um formato A0, como ele é muito grande, ele pode precisar de uma bancada para apoiar o projeto, e dependendo de onde ele estiver, fica um pouco mais complicado, tá? Então, sempre que possível, eu gero aqui os meus formatos, predominantemente no formato A1. Formato A1 largo, quando eu tenho uma planta que não vai caber, não vai ficar legal, seja no formato A0 ou no A1. Aí eu gero no formato A1 largo em casos excepcionais, dependendo da dimensão da minha planta de forma, tá bom? Mas, normalmente, são esses 3 formatos que a gente costuma trabalhar. Em casos especiais e específicos, você pode estar acrescentando outros formatos, formato A2, A3 ou A4, dependendo da sua necessidade, ou até preferência de detalhar algum tipo de elemento estrutural específico. Se você quiser, por exemplo, gerar algum tipo de arquivo com detalhamentos típicos em formatos menores, você pode fazer isso também. Acrescenta aqui o formato A3 e acrescenta algum tipo de detalhamento típico, quando você tem um encontro de uma viga com uma laje que vai ser embutida naquela viga, ou uma viga invertida, onde que tem armadura de suspensão, enfim, ou uma escada que tem
os seus degraus de enchimento e não um degrau com armadura, alguma coisa nesse sentido. Aí você pode, de repente, variar os formatos e gerar os detalhamentos desses casos específicos nesses formatos mais especiais, tá bom? Tabela de ferros, aqui basicamente eu não altero nada, só lembrando algo que eu já falei ao longo do nosso curso. Por padrão, o TQS tende a entregar para a gente uma configuração muito boa, já pronta, para você estar gerando seus desenhos e entregando aí para o seu cliente posteriormente. Aqui nessa etapa você pode configurar ou não de acordo com o seu critério de preferência. Aquilo que você julga ser melhor para o seu projeto, o que vai ficar mais bem apresentável. Outros casos são algo mais necessários, que você vai realmente configurar para ter um resultado melhor no seu projeto, tá? Mas de forma geral, os critérios aqui de configuração de geração de plantas é realmente definido pelo projetista. De repente, o critério que você adota para gerar os seus desenhos, o detalhamento, pode ser um pouco diferente do meu. Pode ser melhor, pode ser pior, enfim. Mas é aquilo que você está acostumado a trabalhar também deve ser levado em consideração nessa etapa de configuração de critérios. Lembrando que o TQS é um livro aberto, basicamente, né? Um software extremamente aberto que permite você alterar tudo que você desejar aqui dentro desse software, tá bom? Carimbo e moldura, dimensionamento do carimbo, plotagem automática de moldura, preenchimento do carimbo. Se você quiser preencher o carimbo utilizando o próprio padrão do TQS, é possível. Se você já tem um próprio carimbo e quiser importar para dentro do TQS, você também consegue. Você vai precisar basicamente repetir aquele processo que nós utilizamos para pegar a planta baixa e trazer aqui para o TQS. Pega o seu carimbo, tem ali o seu formato já definido, pega esse desenho, copia para a pasta do TQS, depois lá no editor gráfico você consegue acrescentar, e no editor de plantas também, acrescentar os seus desenhos isolados dentro dessa moldura, dentro desse formato que você importou externamente. Um formato que você tem em DXF, por exemplo, traz para o TQS e aí você consegue colocar o detalhamento dos seus elementos estruturais dentro desse formato com o seu carimbo, tá? Ou utilizar o carimbo e até mesmo a moldura padrão do próprio TQS. Você vai ver que o que ele já faz por padrão já é perto do ótimo em termos de detalhamento e entrega de um projeto estrutural. Aqui em distribuição tem uns recursos interessantes, que é quanto à sua orientação. Como que o TQS trabalha por padrão e o que você pode mudar. Eu vou manter as configurações aqui padrão do jeito que está e depois você vai ver a aplicação desses critérios de forma prática dentro do editor de plantas. Mas aqui em orientação nós temos, primeiro critério, ordenação dos elementos por tamanho do título ou ordenação decrescente e crescente. Eu posso definir no TQS que ele organize a sequência dos elementos estruturais na minha planta, na minha prancha, de forma pelo tamanho do seu desenho naquela planta ou pelo seu título, a sequência do título ou pelo tamanho. Um exemplo, eu tenho ali no meu projeto uma viga 201, que está ali na cobertura. A viga 201 ela é contínua, então dependendo do tamanho dela, no formato A1, eu posso não ter o melhor aproveitamento de todas as vigas naquele formato. Quando eu habilito a opção por título, ele tende a colocar na sequência de 1 a 10 vigas, por exemplo, naquele formato, e no outro formato, nos outros formatos que existirem, ele continuar de forma sequencial. Viga 211, 212 e quantas ali couber. A ideia, a metodologia que o TQS segue é para tentar aproveitar o máximo espaço possível que ele possui naquele formato, naquela planta. Então, se ele tiver ali vigas muito grandes, ele vai tentar relocar aquelas vigas em posições estratégicas para ter o maior aproveitamento possível naquele formato. Então, quando eu priorizo o tamanho do meu desenho, ele pode, por exemplo, a primeira viga representar como a viga 203, que é uma viga isolada. Depois a viga 204, a viga 205, depois a viga 201. Sai fora de uma sequência numérica, mas com o objetivo de aproveitar melhor o espaço do seu formato A1. Se eu não quero priorizar o formato ou o espaço disponível naquele formato e seguir pela ordenação do título, como citei anteriormente, 201, até quantas vigas couberem naquela sequência numérica e depois
é acrescentar um novo formato e continuar a geração dos demais detalhamentos dos meus elementos estruturais. Eu consigo fazer isso também. Basta dizer para ele se eu quero priorizar o tamanho ou o título. Em ambos os casos, ele vai tentar sempre priorizar a questão dos espaços. Sempre que possível, vai tentar aproveitar melhor os espaços que ele tem. Porém, quando você prioriza o título, numa escala, né, ou numa ordem de priorização, é o título e depois o tamanho dos desenhos. Quando eu priorizo o espaço do meu formato, a ordem de prioridade vai ser o tamanho dos desenhos para depois a sequência numérica, ok? Eu vou deixar aqui por padrão, onde ele vai priorizar o tamanho e não a sequência numérica e a ordenação decrescente, tá bom? Sentido de distribuição, alinhamento horizontal, mantenho aqui superior, aqui eu deixo de cima para baixo, o sentido dessa minha distribuição, o restante mantenho como está aqui configurado de forma padrão pelo TQS, tá bom? E lembrando também, essa questão de ordenação, seja por tamanho ou por título, nada impede que você faça isso no próprio editor de plantas. Então aqui no TQS, nessa configuração aqui dos nossos desenhos, basicamente eu estou limitando, eu estou definindo para o TQS um critério próprio, para ele seguir o que eu espero que ele entregue para mim como detalhamento, para lá no editor de plantas eu não ter tanto trabalho para ficar organizando os meus desenhos naquele formato, tá? Aqui ele vai me dar a preferência. Mas quando eu chegar lá, eu consigo, obviamente, estar alterando manualmente a sequência de cada um dos elementos estruturais em planta. Eu vou mostrar para você como que faz isso. Entendido aqui, em emissão de plantas, mantenho como está, não vamos alterar. Vou fechar, prontinho. Voltou para o gerenciador do TQS, voltamos aqui na caixa de critérios, configuração de impressão. Essa é uma novidade da versão 24 do TQS, que para mim é um dos melhores recursos que o TQS possui, até porque essa etapa de detalhamento, de geração de desenhos, é justamente o que vai ser entregue para a obra. É a documentação do seu projeto, é o finalmente ali do seu projeto, que a equipe de obras vai utilizar para executar. O seu dimensionamento, o cálculo que você fez, isso aí, em uma escala de prioridade em obra, chega a ser irrelevante. Você é o responsável pelo cálculo, pelo detalhamento. Mas o que vai ser utilizado para executar essa obra, esse empreendimento, não vai ser o cálculo que você fez. Vai ser o resultado dele. Não vai ser as equações que você utilizou para calcular o momento fletor, as armaduras de tração, de compressão. Vai ser justamente o seu detalhamento. Seja o detalhamento das plantas de forma ou o detalhamento dos seus elementos estruturais. E aqui nessa janela de configuração de impressão, você tem todas as ferramentas, todos os recursos necessários para melhorar ainda mais o nível de detalhamento que você entrega. Até mesmo evitando ou eliminando qualquer margem de erro, ou dupla interpretação ou má interpretação quanto ao detalhamento, o resultado do projeto que você está emitindo e entregando para a obra, tá bom? Se você preferir alterar até mesmo o tipo de fonte que o TQS adota por padrão, você pode fazer isso. Exemplo, não gosto da Lucida Console, gosto da Arial ou da Times New Roman. Você consegue vir aqui e selecionar o tipo de fonte que você desejar. Você consegue também incluir novas fontes. Se não tiver uma fonte que você gosta bastante ou que você já utiliza lá no AutoCAD, você consegue também trazer e importar a fonte desejada aqui para o TQS, tá bom? Por padrão, ele tem algumas fontes aqui de forma geral para você estar utilizando, tá bom? Basta você selecionar uma por uma e ver como que essa fonte vai ficar no seu projeto. Uma das grandes vantagens dessa janela de configuração está aqui em você visualizar em tempo real o que vai modificar, o que vai melhorar, o que de repente que vai atrapalhar no seu detalhamento de acordo com o tipo de configuração que você vai adotar. Exemplo, aqui eu estou na configuração da planta de forma. Aqui está sendo visível a forma como que ele vai gerar para a gente as configurações da planta de forma, seguindo essa configuração padrão.
Você pode alterar a cor de achuras, inserir a achura nos elementos estruturais, retirar a achura, alterar a cor dos títulos, das linhas de referência, alterar a cor das linhas de contorno dos seus pilares, de cotas, do jeito que você desejar. Basta você selecionar o tipo de desenho que você quer alterar ou atribuir algum tipo de configuração. Por exemplo, aqui está selecionado formas, então aqui embaixo, em tabela de plotagem, eu vou alterar tudo respectivo à planta de formas do meu projeto. Se eu quero, por exemplo, alterar a achura ou tabela de achuras, seleciono ali a aba tabela de achuras e vou verificando. Eu não sei o que, por exemplo, sombreada 0 a 100%, tipo de achura, onde que isso está aplicado. Você pode vir aqui e alterar. Vou pegar aqui em cor, por exemplo, selecionei ali bem em cima da cor, vou colocar aqui cinza. Pronto, já atualizou. Repare que aqui no meu corte AA, a achura que estava verde ficou cinza, cinza mais claro, visto que está sombreado aqui de 0 a 100% com opção. E aqui a sombra está igual a 25, tá bom? Que seria o fator de opacidade dessa cor. Volto para lá, seleciono, logo acima tem o verde, corte achurável. Seleciono ele, que é o que estava antes, basicamente. Vai atualizar, de acordo com aquele fator de opacidade, novamente. Esse verde aqui ficou um pouquinho mais claro, mas você já sabe onde que ele vai ser alterado aí no seu projeto, tá bom? Então isso é a 8ª maravilha do mundo. Para a gente faz projetos estruturais, se você não tem alguém que vai detalhar o projeto para você, você consegue literalmente ter o melhor projeto possível utilizando todas as ferramentas que o TQS possui. E eu iniciei esse curso falando que o TQS era um dos melhores e mais avançados softwares do mercado. E não tem nenhum software hoje que possui esses recursos, vários outros que eu já mostrei para você, lá no modelador estrutural, na parte de análise do pórtico unifilar, o pórtico espacial, e também análise de flechas. E aqui na etapa de configuração de impressão, ele também não deixa a desejar. A partir da versão 2024, do TQS, que é o TQS 24, você consegue ter acesso a essa ferramenta de configuração de impressão. Concordo que os recursos anteriores à versão 2024, por mais que também eram muito bons, não ficou tão fluido e tão amigável quanto essa nova ferramenta. Então aqui eu tenho, por exemplo, quero configurar os critérios de laje. Basta eu selecionar aqui lajes e eu sei que eu vou estar configurando exatamente esses elementos. Então aqui eu vou clicar em não salvar, não alterei nada, né? Só voltei e depois só alterei, depois voltei para o que estava antes, selecionei lajes. Todas as configurações que eu faço por aqui serão características e aplicadas no detalhamento de lajes. Então ele vai mostrar para mim cada edição que eu desejar fazer aqui, ele atualiza em tempo real, aqui mais à direita, esse modelo, para você ver como que o detalhamento vai ficar. É possível também você inserir, importar um próprio modelo de um projeto seu, e não utilizar a própria biblioteca, né, o próprio modelo de um projeto aqui do próprio TQS, tá bom? Aqui eu tenho cor e espessura, aí vai mudar as cores e espessuras das linhas. De novo, por padrão, as configurações já pré-definidas do TQS já vão gerar para você um ótimo detalhamento. Então aqui você pode incrementar algo a mais. Pode mudar, como eu falei, o tipo de fonte, o espaçamento entre os textos, até mesmo espessura se você desejar, enfim. Mas por padrão, ele já tende a entregar um excepcional detalhamento, tá bom? Mas não deixe de ter também uma excepcional ferramenta para você editar e atribuir qualquer critério que você quiser no seu projeto, tá bom? Feito isso aqui, posso clicar novamente, aqui as fontes que ele trabalha, como eu falei com você, estilos, círculos, representações, PDF TQS, aqui a biblioteca inteira de fontes que você tem disponível. Você pode pegar uma dessas fontes e incluindo lá em algum detalhe de desenho que você quiser, alterando, por exemplo, como eu falei, a Lucida Console para qualquer outra aqui dessa biblioteca. E aí você consegue importar todas elas para o seu desenho, tá bom? Vigas, a mesma coisa. Primeiro tenho que fechar aqui essa aba. Vigas, vai atualizar para o detalhamento de vigas, e aí você visualiza como que ele vai gerar por padrão o seu detalhamento, tá bom? E você altera do jeito que você preferir, ok? Aqui ele não representou
o estribo, né, nesse modelo, mas aqui é um modelo. No seu modelo, no que nós configuramos, a representação aqui do estribo está na forma do gabarito da viga. Aqui, essa linha, onde representa a posição, quantidade, diâmetro e espaçamento dos estribos, nós colocamos para baixo. A armadura negativa em cima do gabarito, o estribo a 135 graus, enfim, isso aí vai ser uma característica do nosso projeto. Aqui é somente um modelo que você altera aqui suas configurações e visualiza o que vai alterar em termos de espessura de linha e de cores, por exemplo, aqui do seu detalhamento para esse tipo de elemento estrutural, tá bom? Então, essa é a fantástica ferramenta de configuração de impressão do TQS. Fique à vontade para você navegar e viajar aqui nessa ferramenta, alterando, utilize a versão estudante, pegue o modelo padrão de um projeto aí que o próprio TQS permite que você já utilize, né? Quando você abre o gerenciador, vou até mostrar aqui para você, se eu não cheguei a comentar. Quando você instala o TQS, a versão estudante, aqui tem um projeto padrão, um projeto modelo, que você pode estar pegando ele como referência também e fazendo algumas edições a mais de critério e ver o que isso vai alterar ou não no seu projeto, seja em relação ao dimensionamento, a detalhamento, a geração de desenhos e também as configurações de impressão que eu estou mostrando para você. Aplica o que você quiser nesse modelo de projeto, veja como vai ficar o resultado e aí nos próximos projetos que você vier a fazer, projetos reais, você passe a adotar esses mesmos critérios de configuração, principalmente referente ao detalhamento. Como eu falei, a materialização de todo o cálculo e dimensionamento do seu projeto estrutural. É aquilo que vai para a obra e deve ser entregue com o máximo de cuidado, o máximo de capricho possível. E assim, quem for executar a sua obra, reconheça o excelente trabalho que você desenvolveu e está facilitando a vida de toda a equipe que vai executar e erguer essa estrutura, tá bom? Entendido essas principais ferramentas e funcionalidades, nós não vamos aqui alterar. Fechei. Vou voltar aqui para o nosso projeto, né? Edificação residencial. E aqui nós vamos agora gerar os nossos formatos A1, através dos elementos estruturais que nós verificamos e visualizamos seus detalhamentos isolados. Nós vamos trabalhar agora no editor de plantas do TQS. Como que nós fazemos? Eu seleciono o tipo de elemento estrutural que eu quero estar gerando o seu detalhamento, o seu formato. Então, vou começar aqui com você, vou fazer de 2, tá? A metodologia do restante da mesma forma. Então, vou pegar, por exemplo, pilares e vigas. Seleciono aqui os pilares. Lembrando, toda edição relacionada à armadura que você precisar fazer, você vai fazer isso no editor rápido de armaduras. Então, aquilo que eu mostrei na aula sobre otimização dos detalhamentos do nosso projeto, sobre pilares, por exemplo, onde nós demos continuidade na armadura de arranque com o primeiro lance e introduzimos a patinha, a dobra horizontal, eu fiz isso em todos os outros pilares. Então você vai ver que todos eles aqui, eu acrescentei a patinha com o mínimo de 20 centímetros, tá bom? E depois que eu fiz essas edições nos meus pilares, eu fui lá e cliquei no Vzinho de arquivo verificado, e você pode ver que todos os pilares do nosso projeto está com o Vzinho, indicando que cada um desses desenhos foram verificados. Somente depois que eu faço isso, é que o TQS me permite gerar a própria planta com detalhamento desses elementos estruturais. Então, feito e entendido isso, nós vamos agora aqui em impressão, estou no TQS pilar, volto para impressão, aqui em edição de plantas, eu vou selecionar editor de plantas. Dou um clique, abre para mim na outra tela, 2 cliques para maximizar, e aqui eu já posso visualizar a minha planta. Como que eu faço? Primeira observação, observe o formato que está selecionado aqui previamente. O formato que está selecionado é o formato A1, que é inclusive o que eu utilizo normalmente para detalhar os pilares. Então, confiro isso, mantenho aqui o formato A1. Planta 1, então essa vai ser a primeira planta que eu vou estar gerando aqui no editor de plantas do TQS. Depois, eu vou vir aqui na janela de edição, ou na caixinha de edição, dar um clique. Logo aqui, ao lado dessa caixa de diálogo, essa janelinha, quando eu clico e está em branco, eu vou clicar no botão ao lado. Ele também é localizado logo abaixo aqui de arquivo.
o mesmo botão, tá bom? Selecionar desenhos. Dou um clique em selecionar desenhos, abre para mim a janela de seleção de desenhos ou plantas, e aqui vai abrir para mim em edifício, a árvore do edifício que eu estou trabalhando, ou dos outros projetos que existem no meu TQS, no meu sistema atualmente. Seleciono o projeto que eu estou trabalhando, vou expandir a árvore desse projeto e selecionar um elemento estrutural que eu desejo detalhar. Então a gente está configurando aqui o detalhamento de pilares. Então selecionei pilares, em seguida, nesta planta, o que eu quero visualizar em relação aos pilares? Plantas ou desenhos? Eu não quero gerar desenho de planta de pilar, aí seria a planta de forma do pavimento. Então não é planta que deve estar selecionado. O que deve estar selecionado? Desenhos. E aqui eu vou ter o desenho final 01 até o final 15, que é o pilar P1 até o pilar P15. Você confere aqui na descrição, tá bom? Eu clico em adicionar um por um, seleciono e vou clicando, ou então clico em todos. E aí ele vai em seleção atual, selecionar todos os desenhos de pilares que tem ali no meu projeto. Feito isso, clico aqui em OK. Prontinho. Agora naquela janela que estava em branco, agora eu possuo todos os pilares do meu projeto e todos os lances de cada um dos pilares. Depois disso, eu clico aqui em distribuir em planta. Eu posso clicar em distribuir em uma planta, que aí ele vai abrir uma planta apenas para mim e colocar os desenhos ali. Depois eu vou ter que criar uma outra planta e colocar os desenhos. Quando eu já seleciono distribuir em planta, ele já vai colocar os desenhos em quantas plantas forem necessárias. Para detalhar os 15 pilares, ele precisou, aqui no formato A1, de 2 formatos com essa dimensão, formato A1. Qual a sequência que ele utilizou? Qual a ordenação? Olha lá, pilar P9, 10, 12, 13, o pilar 6, o pilar 5, enfim, visando o quê? O melhor aproveitamento em relação à dimensão disponível que você tem naquele formato, que foi a configuração padrão. Olha, prefiro que não seja assim. Então você vai lá na configuração de desenhos, altera aquele critério, no lugar de tamanho você altera para título. E aí ele vai gerar para você novamente esses formatos, seguindo essa sequência, de 1 até o 15, em quantos formatos forem necessários. Se eu não quiser voltar lá e quiser fazer manualmente, eu posso, por exemplo, clicar aqui no meu formato, selecionou ele, e aí você pode mover. Pode vir aqui modificar, mover e trazer ele para cá. Aí se eu procurar o pilar P1, deixa eu achar ele aqui. Ó, o pilar P1 está aqui. Cliquei, você pode clicar por aqui também e jogar ele ali. E aí você vai remanejando, realocando aqui os seus pilares de acordo com a sua preferência. Depois que você fizer isso, você vai gerar a tabela do seu detalhamento. E aí ele vai atualizar automaticamente. Então, por exemplo, eu tirei o pilar P9 dessa primeira planta, coloquei ela na segunda. Então, aqui nessa tabela, vai gerar uma tabela contendo o quantitativo desse pilar que eu alterei, tá bom? Confesso que fazer esse ajuste aqui pelo editor de plantas é mais trabalhoso. É melhor você ir lá na configuração de geração de desenhos, fazer essa atribuição do jeito que você achar melhor, e aí você tem mais produtividade, tá bom? Vou deixar aqui conforme os critérios que nós definimos lá atrás. Como eu falei, nada impede que você faça isso agora, aqui dentro do editor, ou feche o editor, volta lá e altera aqueles critérios e depois organize novamente aqui os seus desenhos no formato, tá bom? O importante é que nós já geramos aqui o formato A1 com o desenho dos nossos elementos estruturais, tá bom? Voltando aqui vou pegar aqui desenhos, aqui você tem a opção de inserir o seu carimbo, de configurar o carimbo. Eu tenho aqui, eu pego por aqui, ó, preencher dados de carimbo. Logo acima aqui do botão recalcular tamanhos, acima do menu cotagem, eu tenho ali preencher o meu carimbo. Dou um clique, aparece para mim a escolha de prefixo de plantas, eu posso alterar, o que está mostrando para mim. Prefixo definido atualmente. Este, que foi aquele que eu defini lá atrás, quando eu criei o meu projeto, defini o prefixo S de estrutural, e aqui ele coloca piu-piu, que é de pilar a pilar. Posso vir aqui em alterar. E aqui eu tenho
Modelo para o nome do arquivo da planta. Código do projeto, isso que eu defini na janela de criação do edifício. Código do pavimento. Pilar, eu posso alterar. Aqui está, por exemplo, os pilares da fundação. Posso vir aqui e colocar a fundação. Ou então alterar do jeito que eu desejar, tá bom? Tipo de elemento, pilar. Número da planta, aí vai ser de acordo com a quantidade de plantas que tem aqui no seu projeto. Existe alguma revisão? Revisão 00, ou seja, revisão inicial. Não teve qualquer tipo de ajuste no seu projeto após a entrega. Entregou para o cliente lá localizou um erro, ou mesmo você estava revendo o projeto, viu que tinha um erro ou esqueceu algum detalhamento. Você vai gerar uma revisão. Aí você vai colocar R01, primeira revisão, tá bom? Aqui eu vou cancelar, manter do jeito que está, clico em OK. Prontinho. Selecionei aqui o carimbo da primeira, basicamente a primeira prancha, o primeiro formato. Dei um clique nele, logo ali no rodapé, próximo ao carimbo. E aqui eu tenho título 1, vou chamar detalhamento de pilares. Aí você pode colocar, por exemplo, pilares que nascem na fundação. Prontinho. Título da planta. Vou repetir. Detalhamento de pilares. Nome do projetista. Vinícius Cardoso. A hora. Agora são exatamente 14h25 no momento dessa gravação. E aqui ele já puxou esse dado. O FCK, 250. Você pode vir aqui alterar para 25 MPa. Nome, identificação do projeto. N001, edificação residencial. A área aqui daquela forma, daqueles pilares, melhor dizendo. Pavimento, pilar, endereço da obra, Ipatinga, Minas Gerais e outros dados, tá bom? Aqui, revisão, você pode colocar R00. Esse campo de configuração de carimbo é o carimbo padrão do TQS, tá? Como eu falei anteriormente, você pode importar o seu próprio carimbo, se você preferir, tá bom? Aqui eu estou configurando com você o carimbo padrão. Cliquei aqui em OK, não vou alterar mais nada. E prontinho. As principais informações, isso ali no meu carimbo. Qualquer outro item, um texto que saiu desalinhado, por exemplo, eu posso vir e organizar ou limpar, deletar qualquer texto que eu desejar. Com o carimbo configurado, eu posso salvar esse carimbo. Pode vir aqui no disquetezinho em salvar. E ali no X, nessa janela, só tem 2 X. Um X grande, que fecha a janela do editor, você não vai clicar nele. Você vai clicar no X de baixo, que é um X menorzinho, que vai fechar somente aqui a janela de preenchimento do carimbo. Janela EAG, você clica em salvar, sim, prontinho, seu carimbo está ali, tá bom? A mesma coisa nesse outro formato. Você vai lá na opção de preencher o carimbo, confere aqui detalhamento de pilares, você vai colocar título da planta, detalhamento de pilares. Na outra eu poderia ter colocado assim, ó, 01/02. E aí nessa aqui eu colocaria 02 de 2, ou seja, formato 2 de 2 dos meus pilares, indicando que tem 2 formatos com detalhamento de pilares, tá bom? Nome do projetista, Vinícius Cardoso novamente. Aqui eu vou alterar para R00. Prontinho, aqui já está a revisão 00, né? Então aqui nem precisaria. Já está ali a revisão 00. O FCK, que eu alterei anteriormente também, vou manter aqui de 25 megapascal, foi o que nós adotamos para o nosso empreendimento. Prontinho, ok, clico aqui no disquetezinho, ou então só lá em fechar no xizinho de baixo, clico em sim para salvar, pronto, carimbo já definido, tá bom? Depois disso, eu tenho aqui, mais à direita da ferramenta de preencher, eu tenho aqui a ferramenta de extrair a tabela de ferro e mostrar o resultado. Mais à esquerda dela, tem um botão de inserir essa tabela. Eu vou clicar inicialmente aqui com você em extrair, dou um clique, vai processar aqui para mim, e está aqui, ó, essa janela de ferros, tá vendo? Quando eu cliquei em extrair, ele vai verificar para mim até mesmo se tem algum erro relacionado à minha tabela de ferros. Se eu tivesse um pilar que tem um erro de dimensionamento ou detalhamento, e acusar aqui, eu posso visualizar clicando aqui nesses botõezinhos.
o E de próximo erro, caso tivesse algum erro. Cliquei, não há mais ocorrência de erro. Ok. Tem algum tipo de aviso? Dou um clique, não há ocorrência de aviso. Então, ok, minha tabela vai gerar de forma automática e sem erro. Fechei, prontinho. Agora, clico aqui em inserir. Cliquei em inserir essa tabela, olha lá. Não precisei, só cliquei no botão. Quando eu chego próximo aqui, ele já atualiza para mim. Botão direito, aí eu confiro. Pilar P1, P2, aqui ele coloca na sequência direitinho, tá? Mas aqui no corpo do meu formato, ele já vai priorizar o tamanho e priorizando o espaço disponível nesse formato, tá bom? Gerou para mim a tabela de detalhamento, bem como resumo de aço. TQS também permite você gerar uma tabela com a representação dos desenhos, tá, de armaduras. Você consegue fazer isso também lá pelo editor gráfico. Mas essa tabela é uma tabela comum, convencional, que vai atender o que for necessário para executar em obra. Até porque o detalhamento aqui das barras, vergalhões, você já encontra no próprio detalhamento do elemento estrutural, tá bom? Uma coisa que eu acabei não comentando também, na etapa de otimização do projeto, que agora eu estou vendo que um detalhamento que me chamou a atenção, foi aqui na caixa d'água, onde nós tínhamos aqui temos no projeto um nível de 1 metro entre a cobertura e a laje da caixa d'água. Quando nós criamos esse nível, aqui intermediário entre esses dois pavimentos, criou-se aqui uma emenda para dar continuidade nessa armadura. Você poderia, por exemplo, estar emendando também essas duas armaduras aqui, ó, que vai da cobertura até a cobertura ali do meu pavimento térreo até a cobertura da minha caixa d'água, para você não ter que emendar dois trechos aqui de armaduras. Aí você teria somente a necessidade de emendar a armadura do primeiro lance com a armadura do segundo lance. Assim você poderia otimizar ainda mais o seu projeto, tá? E claro, percebeu algo aqui nessa etapa de detalhamento que não ficou legal, que poderia melhorar e facilitar a execução, até mesmo reduzir o desperdício de cortes de armaduras, você pode ignorar aqui, fechar essa janela, otimizar novamente os pilares, verificar cada um dos arquivos, voltar e gerar o seu detalhamento, tá? Isso aqui foi o que me chamou a atenção para esses pilares, que é o P9, o P10, o P11 e o P12. Aliás, o P13 e o P12, onde você tem os pilares chegando a ter o nível da cobertura da caixa d'água, ok? Feito isso aqui, clico em salvar o meu arquivo. Salvei, prontinho, clico aqui em fechar. Você quer salvar as plantas editadas? Sim. Aqui ele emitiu para mim um aviso, erro de decodificação, proibido o uso comercial. Está indicando para mim que eu não posso utilizar esse desenho profissionalmente. Então posso fechar aqui, vou ignorar, clicar aqui em não, pronto. TQS não permite que você vai salvar os detalhamentos, só está me dando esse aviso, tá? Para gerar o meu desenho, eu tenho que vir aqui em plotagem e imprimir. Numa versão licenciada e profissional do TQS, você vem imprimir e gerar o DXF. Ele vai gerar para você o arquivo DXF, que é um arquivo que você vai abrir no AutoCAD, por exemplo, no seu computador, e editar ou, sei lá, melhorar o seu detalhamento, ou organizar, pegar todos os desenhos e colocar no único arquivo DWG, enfim. Porém, nessa versão a gente não consegue utilizar essa extensão. Então, se eu clico aqui, ele vai... vou pegar aqui as plantas que nós geramos. Ó. Cliquei aqui em adicionar todos, né, ou uma por uma. Cliquei aqui em OK. Olha lá, vou trazer para você aqui. Ó. Não posso gravar o arquivo, recurso não disponível nessa versão do sistema. Isso aqui que vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer aqui no TQS? Vim aqui em impressão, plotagem, imprimir, PDF. Aí aqueles dois formatos que nós já configuramos, já organizamos, clico aqui em todos, OK. Aí ele vai processar, vai gerar para mim aqui o arquivo. Prontinho. Clico aqui na pasta, já gerou aqui para mim o arquivo, você pode ver PDF, est piu 001 R00 PDF, depois o 002. Aí aqui na pasta de pilar, vou procurar por esse arquivo. Olha ele aqui, ó. Primeiro, né? Olha aqui os meus pilares.
e as suas achuras, tá bom? Na versão educacional, e aqui vai sair sempre com essa tarja. Você não consegue tirar a tarja. Então, você fazer um projeto na versão estudantil, uma versão acadêmica, e entregar para um cliente, eu acho que pega mal. Sem falar que fica mal formatado também, tá bom? Mas já está de bom tamanho para uma versão acadêmica, né? Nenhum outro software permite você utilizar uma versão gratuita e permitir que você faça tantas coisas quanto o TQS permite, até mesmo gerar um próprio detalhamento PDF. Nenhum outro software permite isso, tá? Só o TQS para fazer isso mesmo. Bom, entendido como que faz para pilares, agora você já consegue gerar os seus desenhos para todos os elementos estruturais. Comprometido, para vigas, vou selecionar aqui no nível 335, expandir a árvore, cliquei aqui em vigas, por exemplo, e aqui eu vou clicar em editar critérios, vou vir em primeira impressão, né? Configurar os critérios de geração de plantas, aqui, ok, trago aqui para você, e aqui em distribuição, vou colocar em título, tá bom? Fechei, cliquei em sim. Novamente, dimensionei o projeto, fiz a otimização, verifiquei o arquivo, marco como arquivo verificado. Todas as minhas vigas desse pavimento foram marcadas como verificadas, por mais que eu não otimizei todas. Aqui, como é a demonstração, aqui eu já marquei todas elas como verificado, tá bom? Feito isso, em impressão, vou vir aqui em plotagem, aliás, em edição de plantas, editor de plantas, trago para cá e maximizo. Aqui em seleção de desenhos, confiro o nível que está selecionado e aqui seleciono as vigas. Marco a opção de desenhos, as vigas 201 até a 212, seleciono aqui todas, na seleção atual vai aparecer aqui para mim, todas elas selecionadas, clico em OK. Depois, distribuir em planta. Olha só o que ele fez. Aqui é porque está na ordem decrescente, tá? E lá outra também, por isso começou do pilar 9, por exemplo. Na decrescente começou do maior para o menor, por isso que ficou nessa sequência, tá? Eu vou fechar aqui para ficar mais legal, não vou salvar, vou voltar aqui na janela de critérios, vou vir em distribuição, ordenação crescente. Não pode esquecer desse detalhe. Sim, impressão, editor de plantas, maximizei, selecionei todas as vigas, ok, distribuir em planta, agora sim, viga 201 até a viga 202. Ele tenta aproveitar os espaços, mas como você viu, para garantir essa sequência numérica de forma crescente, aí você vê que tem alguns espaços vazios, tá bom? Mas eu confesso que é melhor assim do que do outro jeito, porque o cara que está executando, coloca a viga 201, já bate lá, já vê onde que ela está. 202, está na sequência, é mais fácil. E aí, se você quiser, você pode vir aqui selecionar como eu mostrei, joga um pouquinho mais aqui para a esquerda, pega essa viga 203, joga ela para cá e vai remanejando, tentando ter o melhor aproveitamento possível, tá? E como já está aqui na sequência, fica mais fácil você ir fazendo esses ajustes, tá bom? Um por um. Não tanta produtividade, mas você ainda consegue. Aqui você vai, uma ou outra vai ficar desalinhada, mas aqui você consegue vir, por exemplo, pegar 209, trazer para cá, ver alguma outra que cabe, enfim. E depois que você atualizar a sua planta, as tabelas de ferro vão ficar atualizadas também, tá bom? Feito isso aqui, vou vir aqui em preencher o carimbo, dou um clique, clico aqui em OK, não vou alterar aqui os prefixos, OK, seleciono o formato, e aqui eu vou colocar detalhamento de vigas. Aí no título 2, eu vou colocar nível 335, identificação. Título da planta, que eu vou copiar esse título, esse texto, vou colar aqui, e aqui eu vou colocar 01/02, indicando que tem dois formatos de vigas.
meu nome, FCK, revisão 00, prontinho, cliquei em OK. Salvei, posso fechar direto, tá? No xizinho de baixo, não se esqueça. Sim para salvar, carimbo tá ali. Volto na ferramenta de preencher, clico no outro carimbo, copiei, colei aqui no título da planta, agora 02/02, nome do projetista, FCK, prontinho, OK. Carimbo já preenchido, fecho, clico em cima para salvar e tá ali, carimbos preenchidos para os dois formatos. Depois, lembra lá de clicar em extrair a tabela, vai processar, abre para você essa janela, você vai conferir se tem algum tipo de erro ou de aviso em relação ao quantitativo. Se não tem aviso nem erro, você pode fazer essa análise visualmente, tá? Vai mostrar para você escrito se tem algum tipo de erro. Clica em fechar. Depois, só rodar o scroll que já atualiza. Não precisa nem clicar aqui em inserir a sua tabela, tá? Já está ali a nossa tabela de acordo com o que foi representado. Aquela viga 209, que estava no outro formato, quando eu trouxe para cá, olha lá, o quantitativo dela já está aqui. Ou seja, não precisei pegar o quantitativo daqui, dar um Ctrl C, colocar um Ctrl V, tudo de forma muito mais fluida. Ou seja, muito melhor você fazer qualquer tipo de edição de desenho no TQS do que usar um AutoCAD, por exemplo, ou ZWCAD que seja, tá bom? Salvei aqui meu desenho, clico em fechar, se eu clico em sim, vai dar o aviso indicando que é o formato de uma versão acadêmica e proibido o seu uso comercial. Dá um ESC, pode fechar sem salvar, tá bom? Feito isso, vou lá em plotagem, clico em imprimir e o PDF. Sua versão é profissional, você vai escolher a opção DXF, tá bom? Versão acadêmica, está utilizando aí o TQS estudante, seleciona o PDF, seleciona todos, aqui o detalhamento das minhas vigas, né? Agora a extensão final é o 003, porque eu gerei o 001, detalhamento de um pilar, de uma prancha de um pilar, o 002, a segunda prancha de pilares, o 03 e 04 para as minhas vigas desse pavimento, tá bom? Ok. Vai processar e gerar para mim o PDF desses arquivos, certinho? Você consegue ver o PDF por aqui mesmo, tá? Também uma facilidade a mais na versão 24 do TQS, ou pode clicar ali no botãozinho da pasta com a lupa, Windows Explorer, que ele vai abrir exatamente a pasta de vigas. E aí você vai procurar aqui nessa pasta pelo arquivo PDF. Vou pegar um deles aqui para você, olha lá. Esse é o nosso detalhe. Exatamente como nós vimos lá naquela janela de configuração de impressão, é o que o TQS gerou aqui para mim. Aí você vai visualizar, opa, essa linha aqui dos ferros está muito grande, está muito grossa. Eu vou diminuir essa espessura. Você vai lá e reduz a espessura, do jeito que você preferir. Lembrando que aqui é um formato A1. Então essa espessura, novamente, a configuração padrão do TQS já gera para você um ótimo resultado. Só altere se você vê que realmente tem algo para ser melhorado, tá bom? Fechei. Se você quiser gerar desenhos coloridos, por exemplo, aí sim, você pode, por exemplo, colorir aqui as cores das armaduras e ter um visual mais legal. Aí tem que ver também se onde que o seu cliente vai imprimir o formato, ou se você vai imprimir isso para entregar para ele. Nesse local tem a impressora, a plotter, que gera o desenho colorido, no formato colorido, no papel. E também o custo disso. Formatos coloridos é bem mais caro. Vai pesar no seu bolso e também no seu cliente. Aí você tem que avaliar, tá bom? Se você vai gerar o formato colorido ou preto e branco. Vou fechar aqui. Vou voltar lá pro TQS. Prontinho. E para gerar os outros desenhos, tá? Da mesma forma. Vinícius, e para gerar os cortes? Aqui as vigas, tá aqui o corte, se eu quiser. Pode vir aqui em espacial, que foi onde o corte foi gerado, tá vendo? Aqui eu tenho o desenho dele. Então eu vou lá para impressão, eu selecionei o tipo de elemento que eu quero tá gerando o seu desenho, tá? Vou lá em impressão, edição de plantas, vou no editor, trago para cá, vou lá em seleção,
E aqui eu tenho espacial. Vou vir aqui em desenho e tá ali, ó. Ali a forma dos meus pilares. E aqui eu tenho o meu corte. Seleciono o meu corte. Ok. Distribuo na planta. Meu corte ficou pequenininho no meu formato A1. Claro que quando você vai gerar um corte, não vai ficar só o corte ali, a não ser que você faça uma planta só de cortes. Aí todos os cortes que você fez no seu projeto, que eu peguei somente um na transversal, né? Poderia pegar outros 2 na longitudinal, ou quantos forem necessários em algum projeto que eu venha desenvolver, e acrescento esses cortes aqui no formato A1 para preencher os espaços e também ter outras opções de visualização em outros lados da minha edificação para o meu cliente, tá bom? Ou em outras referências de eixo e de corte, ok? Fez isso, preenche o carimbo. Aqui não vai precisar de tabela, né? Até porque não é um detalhe de elemento estrutural, somente corte. E depois só fechar e gerar o seu PDF ou DXF, dependendo da versão que você está utilizando. Ok? Entendido? Agora, para fechar e com chave de ouro, nós vamos gerar os relatórios, os principais relatórios aqui do TQS. Eu vou vir aqui em sistemas e para cada tipo de sistema aqui no TQS, você consegue gerar um relatório. Então, por exemplo, análise estrutural, pórtico. Seleciono, vai abrir o pórtico TQS. Aqui em visualizar eu tenho relatórios. Dou um clique aqui embaixo, tem processamento de esforços ou geração de modelo. Clico aqui em relatório mesmo, clico aqui em geração do modelo e aqui ele abre o relatório para a geração do meu modelo estrutural. Fechei, clico aqui embaixo, processamento de esforços. Aí vai pedir para eu abrir um arquivo que eu salvei que foi processado. Não é o caso, tá? Aqui seria somente para você visualizar o relatório com os critérios que foi utilizado para a modelagem do seu projeto. Sistemas, grelha TQS também, vou pegar aqui pilar e vigas, sapatos é interessante, que eu vou mostrar para você que ele vai te dar um relatório também separado por elemento estrutural, que aí você consegue, em algum pilar que deu um erro, você consegue avaliar de forma bem separada, bem específica e pontual naquele pilar, através aqui do relatório. Tem outras ferramentas também, tá, de análise de esforços de pilares, onde você pode, por exemplo, pegar o pilar P1 e ver somente o diagrama de esforços desse pilar. Você vai fazer análise de efeitos locais desse pilar especificamente. Eu até cheguei a mostrar para você a ferramenta, né, o botão onde você faz uma análise de efeito local, uma análise individual para o seu pilar, através do editor rápido de armaduras. E aqui, no TQS pilar, você consegue visualizar o relatório de dimensionamento de cada um dos pilares do seu projeto. Vou maximizar. Aqui tem a relação de aproveitamento, né? A taxa de aço em peso por metro cúbico de concreto. Aqui você consegue ver também a seção transversal, o pilar que foi verificado, a taxa média de aço do seu empreendimento para aqueles pilares. Aquilo que eu falei com você, se você quiser analisar o relatório e de cada pilar especificamente, você pode vir aqui no pilar P1, dar um clique, e ele vai abrir para você essa janela de relatório daquele pilar, a flexão e o cisalhamento. Então eu vou ver, por exemplo, o relatório de flexão do pilar. No primeiro lance, aqui na região do baldrame, dou um clique aqui no lance 1, cliquei, ele vai mostrar para mim todas as combinações, os critérios que ele utilizou, aqui no dimensionamento, a envoltória, seção transversal com resultado, 4 ferros de 10 milímetros. Taxa de aproveitamento, de acordo com a sua verificação, esforço solicitante sobre o resistente. Então você vai observar que todos os pilares tiveram uma taxa de aproveitamento muito baixa. Ou seja, em qual sentido que foi muito baixa? Que eu tive mais armaduras do que realmente era necessário. Porém, essa quantidade de armaduras foi exatamente a quantidade mínima definida por norma. Então, que diz respeito ao aproveitamento dos meus pilares, seção de concreto e armadura estão sendo bem aproveitadas, deixando uma margem bem significativa aí para mais esforços se acontecer posteriormente na estrutura, tá bom? Fechei aqui, vou vir aqui em sistemas, vigas, visualizar relatório. Aqui ele emitiu para mim uma mensagem de erro, tá? Por quê? Para abrir o relatório de vigas, eu tenho que selecionar um pavimento que tem vigas. Então vou pegar aqui, por exemplo, o nível 00, vigas, são as vigas baldrame.
Aí agora sim, ó, visualizar, relatório, aí ele já abre para mim essa janela. E aqui novamente eu vejo a taxa de aproveitamento também, se tem torção, se não tem. Aqui está indicando que as vigas 102, 103, 104 tem esforço de torção. Vou clicar aqui na 102, por exemplo, e aqui ele já mostra para mim o relatório relacionado ao esforço de flexão, cisalhamento, e eu clico no vão e analiso as envoltórias de momento fletor, dimensionamento no meio do vão, dimensionamento à direita do vão, flechas, as ancoragens, enfim, tudo bem detalhado, bem organizado, tá? Um detalhe aqui, se você quiser, você consegue gerar os arquivos aqui do seu detalhamento em documento Word, são documentos editáveis. Você pode salvar aí no seu computador sem problema algum, tá bom? Vim aqui em sistemas, Pórtico TQS, visualizar aqui estabilidade global, tá? Ele gera para você também aqui as ferramentas de estabilidade global do seu projeto. Como essa edificação de pequeno porte, nós não temos problema nenhum quanto à estabilidade do nosso empreendimento, ok? Aqui em edifício, listagem de projeto, você consegue gerar o resumo do seu projeto estrutural. Você vai vir aqui, ó, nessa lâmpadazinha resumo estrutural e clicar nela e ele vai processar para você todo o resumo estrutural. Deixa ele processar. Prontinho, maximizou, e um resumo de tudo aquilo que você fez aí no seu projeto você vai encontrar aqui nesse resumo, até mesmo uma tabela de quantitativos, os parâmetros quantitativos, a carga média da sua edificação, dimensionamento de suas armaduras, consumo em cada um dos elementos estruturais, consumo de concreto, de formas, consumo de aço nos seus elementos de fundação também, enfim, os avisos e erros que foram gerados, tá bom, no seu projeto. Literalmente um resumo dos resultados do seu projeto, ok? Bom, chegamos ao fim do nosso curso básico de projetos estruturais utilizando o TQS. Espero que você tenha gostado e aprendido com todo o conteúdo que foi entregue para você, mas principalmente que você possa colocar em prática todo esse aprendizado no próximo projeto que você venha fazer. Agradeço imensamente pela oportunidade de ter ministrado esse curso e te convido a continuar aprendendo comigo e me acompanhando nas minhas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.